Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João Alcim e eu tô real na torcida de que o Mirai não bata um bolão, porque eu acho que é o único deck que eu vou dar conta de montar. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay, e eu vou assistir a final da Champions no cinema, rapaz. Fala galera, eu sou o GH e que enxurrada de Raging Bolt que tá aparecendo. Salve, salve, eu sou o Wesley e eu não aguento mais tanto buyout. É real isso aí, eu fiquei triste, hein? Eu ia pegar o Ogerpon com meu deckzinho e não deu. Mas quais são os buyouts que tá rolando aí? Porque eu não vi, não. Ué, simplesmente o Ogerpon foi de R$30 a R$100. E o Raging Bolt tal também. Isso aí eu já esperava, só que um amigo aqui deu sorte de comprar os Raging Bolt muito baratinho, pegou muito barato. E esse episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ter 5% de desconto. Na hora de fechar o seu carrinho e pagar, você ainda tem a opção de parcelar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix para ganhar 5% de desconto adicional. Então, não esquece o site www.geekshopoficial.com.br e o cupom tá aqui na descrição. É isso aí, e vamos para o episódio da semana. A primeira notícia que a gente tem hoje, na verdade todas as notícias que a gente tem hoje tem a ver com cartas que foram reveladas no Japão. Todas elas vão fazer parte da coleção Night Wanderer por lá, que vai fazer parte do nosso set, do mini set, não tão mini, Fábulas Nebulosas, a ser lançado em 2 de agosto. Então vamos lá, a primeira delas é a Cresselia, um Pokémon psíquico com 120 de HP básico, por uma energia psíquica Healing Pirouette, cure 20 de dano de cada um dos seus Pokémon. Por 3 energias psíquicas, Crescent Purge 80 de dano, você pode virar um dos seus prêmios que estão virados para baixo para cima. Se você fizer isso, este ataque causa 80 pontos de dano adicionais. E esta carta de prêmio permanece para cima até o final do jogo. É fraco ao tipo noturno, resistente ao tipo lutador e custo para recuar 1. Tá aí um atacante ok para Gardevoir, Wesley? Eu acho que no momento a gente tem várias opções bem melhores, né? Ainda mais aí pelo custo, né? Ligar 3 ali num balão ou num Screamtail ou no próprio Cresselia que a gente já tem, né? Espalhar energia no banco. É interessante ter esse efeito, né, de virar um prêmio ali, mas que pra chegar nesse dano tem opções melhores no momento. A pergunta que fica, se eu causar um nocaute, eu primeiro viro, depois eu escolho o prêmio que eu vou comprar, né, Alcei? Isso. Você virou pra cima, aí causou um nocaute. Aí você pode comprar esse prêmio ou outro, tipo, não é isso que eu quero, vou tentar a sorte com esse aqui, aí beleza. Se o cara jogar com uma lista em que muita coisa que prizar vai ser complicada, aquela lista que é mais contadinha, às vezes um on-off de muita coisa, talvez seja uma tete boa para isso. E também vai ser tipo uma cópia para poder ser aquela situação de jogo em que você vai realmente garantir o nocaute, você vai virar a carta, ok, essa carta não preciso agora no jogo, vou tentar outra. Porque aí você vai mapeando o que você tem no prêmio, mesmo sabendo o que você contou, mas você vai mapear, porque você só vai virar ela para cima, ela vai continuar na posição em que ela estava. Então pode ser uma forma de mapear os prêmios ali. É a melhor opção de atacante? Não acho que seja. Como o Wesley falou, é um atacante ok, tem outras opções para você jogar de uma forma melhor. Mas dependendo da estratégia que você estiver jogando, para você mapear os prêmios ali e tentar jogar de uma forma mais segura, talvez numa situação de jogo ali de início, sei lá, talvez possa ajudar. Acho que se fosse 2 energiazinhas ali, talvez 60 de dano a mais ao invés de 80, seria melhor essa carta. Além disso, ele tem esse limitador, né? Porque a partir do momento que você vira o prêmio, aquele já deixou de dar esses 80 ali, né? Porque você precisa obrigatoriamente virar o prêmio para causar o mais 80 de dano, né? Então, além disso tudo, tem esse limitador aí, né? Que você não vai sempre conseguir bater.
Mas no caso que eu tava falando, você vai atacar isso aí 1, 2 vezes no máximo na partida. Eu acho que pelo custo de energia dessa Cresselia, o único deck em que ela é jogável é na Gardevoir mesmo. E eu não sei se eu gostaria de jogar com você na Gardevoir, não. Eu tenho minhas reticências quanto a isso aí. A não ser que, por exemplo, fraqueza psíquico seja interessante, aí você tem alguma coisa que vai estar batendo 320 por só 3 energias, né? Então aí beleza. Mas até isso acontecer, não sei. Parecendo uma cartinha de GLC. Pois é. Dependendo no GLC, você consegue energizar essa Cresselia de forma tranquila, né? Você pode dar Malamar e ligar a Counter Energy. Eu não sei se tem algum outro tipo de aceleração no GLC, mas sei lá, Malamar, Raihan, energia do turno é uma possibilidade também. Então, tem jeitos. Seguindo aqui, a gente tem uma das cartas, um dos Pokémon que eu sei que o Wesley gosta bastante, que é o Yveltal. Yveltal é do tipo noturno, com 120 de HP, também básico. Por uma energia noturna, Now in Winds, coloque 2 contadores de dano em cada um dos Pokémon do seu oponente que já possua contadores de dano neles. Por 2 energias noturnas e uma incolor, Destructive Beam, 100 de dano, joga uma moeda se você gerar cara. Descarte uma energia do Pokémon ativo do seu oponente. Ele é fraco ao tipo elétrico, resistente ao tipo lutador e tem custo para recuar 1. Cato, isso aqui com a Frostless, hein? O que você acha? Cara, isso aí com Frostless é interessante, né? Mas aí teria que talvez ter algo para colocar dano logo no início, né? Talvez o falecido, como é que é o nome dele mesmo? O Howlute, que a gente não vê ele já há muito tempo, virou mito, para poder pelo menos no início valer a pena esse primeiro ataque, né? Se você for o segundo a começar. Mas é uma ideia interessante, dá para fazer alguma graça. Tem um deck que eu joguei de brincadeira aqui com a galera, que era um dia que a gente fez não valendo caixa de regra, mas formato padrão, que era com a Miss Magios que coloca 2 contadores de dano em todo mundo, com uma energia. Dá pra fazer uma graça também, cara. A brincadeira é legal, bater com o Raichu. Se spread voltar, eu tô feliz. A gente tem o Spinda, né, que bate e deixa confuso, bate 10 em todo mundo. Tem o Brejo também, que consegue ir espalhando um dano na mesa ali também. Tem algumas opções legais até entrar as Frostless, mas assim, indo segundo, dando TM evolução, você já tem 2 Frostless garantidas ali, né, pra ir espalhando o dano. Eu acho que é muito lento esse Yveltal pra combar com a Frostless. Você gastaria uns 2 turnos pra começar a bater de Yveltal. Primeiro fazer setup, segundo pra evoluir, só no terceiro turno você bateria. Acho que se for pra mexer com spread, eu gosto mais daquele Team Lu mesmo, que dá 30 de dano em todo mundo, depende só do estádio. Acho que dá mais verão. Eu acho que o Tinglu ele pode começar o spread, né? Você abre de Tinglu, porque depois o teu oponente obviamente vai tentar parar com, sei lá, Manaf ou Jirachi, talvez seja tarde demais para colocar os 2. E aí você atacaria com aquele que ele não conseguiu proteger, porque o Yveltal ultrapassa o Manaf, mas não passa o Jirachi, né? E o Tinglu passa o Jirachi, mas não passa o Manaf. Então, eu acho que é uma possibilidade interessante aí. Seguindo aqui, a gente tem uma família do Zoroark. Eu acho que foi uma call que acabamos acertando aqui em um dos episódios passados do Dragon News, que a gente falou sobre as latas que vão ser lançadas, ao menos no mercado norte-americano, sobre fábulas nebulosas. E ela tinha um Zoroark, a gente ficou imaginando se viria uma carta do Zoroark, né? O Wesley até brincou de, mini set, sai um Zoroark, né? Vamos ver. E aí foi revelada a família do Zoroark. A gente tem um Zorua do tipo noturno com 70 de HP básico, por uma energia incolor Stampede, 10 de dano. E por uma noturna e uma incolor Double Scratch 20 vezes, jogue 2 moedas. Este ataque causa 20 de dano para cada cara. É fraco ao tipo grama e tem custo para recuar 1. O Zorua evolui para o Zoroark, também do tipo noturno, com 120 de HP, estágio 1, por 2 energias incolores Phantom Jack 60 vezes. Este ataque causa 60 de dano para cada um dos Pokémon X e V do seu oponente em jogo. Por uma energia noturna e 2 incolores, Claw Slash 110 de dano seco. Também é fraco ao tipo grama e também tem custo para recuar 1. GH, você acha que vem aí se o meta ficar direcionado para muitos decks, né? X, como ele já tá mais ou menos nesse momento, a gente tem um anti-meta aí com Zoroark e alguma barreira? Cara, eu acho que sim. Tipo, a gente tem aí, que eu até falei no começo dos Raging Bolt,
Os Raging Bolt usa muito X. Usa os Ogerpon, os próprios Raging Bolt, então pelo menos ele tem ali uns 3, 4 no X no campo. Daria pra colocar menos pra jogar contra o Zoroark, mas você já tá batendo 240. Eu não sei se um deck só de Zoroark compensa, porque, claro, você vai enfrentar decks que não usem tantos X assim, e aí você vai bater muito pouco. Mas talvez ele se encaixe em algum deck, porque o ataque dele é incolor mesmo. O problema é só ele ser evolução e tal. A gente não tem mais o outro Zoroark, né? Pra poder aproveitar que o outro Zoroark jogava com habilidade e esse joga com ataque. Mas eu acho que ele é uma opção em algum deck futuro aí. Não sei qual ainda, acho que ainda não saiu esse deck não. O outro Zoroark ele já veio pensando nisso, né? Ele não podia se transformar em outro Zoroark, tinha que se transformar em outro bicho. Ele teria que evoluir lá também, sabe? Se a gente olhar pro meta que a gente tá nesse momento, né, que é muito Raging Bolt, você ir no segundo ali, geralmente o Raging Bolt já spama ali, né, de Raging Bolt, Ogerpon, Squawkabilly. No T1 você já conseguiria explodir com um Salvatore e uma dupla ali, né? Cara, é verdade. Né? Salvatore com dupla. Cara, Salvatore ia fazer a boa nisso aí, hein? É, real, mano. Salvatore com a dupla faz uma graça legal, cara. Outra também ideia que também é arriscado mais do que Salvatore, mas com uma energia básica dando na mão, né? 2 energias na mão. E usar também o Giovanni, aquele que tira uma energia do Pokémon ativo, também não é de se jogar fora, não. Sei porque eu joguei com um baralho que usava essa estratégia hoje, eu acho. Não lembro qual foi o deck. Mas isso aí é pior pra fazer, mas o Salvatore é muito mais certo. Porque o Salvatore você energiza e já evolui. Ele não tem habilidade, então o Salvatore pode chegar legal. Só que aí ele vai chegar a 220, né? Teria que ter mais alguma coisa pra... Dependendo da quantidade de Pokémon que tiver no banco também, né? É isso aí, mas é igual o GH falou, né? Talvez ele não tenha muito gás pra conseguir fazer isso de forma consistente, né? Talvez teria que achar um parceiro legal aí, talvez naqueles decks que vão vir de Poison, né? Que é tudo Dark, talvez ele se encaixe ali. E que ver como é que vai ser o desenrolar também e se vai permanecer essa hegemonia de Pokémon X, assim. Assim, pelo histórico da carta, né? Que essa não é a primeira carta que sai assim. A outra que eu me lembro era um Evile, é um Dark também. E ele sempre jogou como uma techzinha, né? Ele nunca jogou só ele e tal. Então eu acho que pode seguir a mesma tendência. Tinha o Golisopod também, né? O Golisopod ali. Golisopod, exatamente. No começo de Espada e Escudo, né? Eu lembro que eu gostava bastante, que eu brincava no online, usando esse Golisopod com o Cursola de Galar e aquele... Tem um Grident que batia 100 e voltava pra mão. Então eu ficava ali. Se era um bichinho pequeno, batia de Grident, botava uma barreira na frente. Se era um monte de X, batia de Golisopod. Era um deckzinho muito divertido, né? Eu gosto dessa ideia desse ataque. Pô, ele tem um teto de dano aí, sem os modificadores, né? Tipo, pra aumentar uma faixa. Poxa, você pode chegar fácil aí aos seus 340 de dano batendo com uma dupla, né? Então, interessante. Outro problema que eu acho que poderia talvez ser melhor, porque assim, a gente, por ser Zoroark, por ser uma coleção especial, eu acho que todo mundo esperava mais dele, né? Mas poderia ser Pokémon caixa de regra, né? Que aí abrangeria também os Radiantes, né? Eu acho que eles estão guardando esse tipo de coisa para algo mais específico, né? Talvez, como foi o Path to the Peak, né? Eu tô tentando locar uma coisa, então eu tiro na caixa de regra, né? Como é bater, parece que eles não estão querendo utilizar esse fraseamento, né, no ataque. E real, o Zoroark no mini set, o pessoal, eu acredito que a galera esperou mais, apesar de ainda ter vindo uma carta maneira, né? Não é uma carta de se jogar fora, eu diria. Ainda mais porque a arte tá maravilhosa, né? Ele e o Zoru, principalmente, então a arte é muito boa. Sim, sim. Outro Zoroark absurdo no mini set também é sacanagem, né? Tinha que ser um negócio mais simples. Mas o pessoal queria exatamente um Zoroark absurdo. Seguindo aqui, as últimas cartas que foram reveladas, né, que a gente pode comentar aqui hoje, é uma família do Axorus. Eu não tenho muita certeza se é assim que fala o nome desse Pokémon. Então vamos lá, o Axel, ele é um dragão com 70 de HP básico, por uma energia de luta, Scratch, 10 de dano seco, por uma de luta, uma de metal, Sharp Fang, 30 de dano.
Seco também, não tem fraqueza e nem resistência, o custo para recuar é 2. O Fraxur, ele evolui para o Fraxur, que tem uma arte de galeria bem bonita. Tem 100 de HP também, é dragão, estágio 1. E ele tem a habilidade Unnerve. Todas as vezes que seu oponente jogar uma carta de item ou de apoiador da mão dele, previna todos os efeitos daquela carta causados a este Pokémon. Por uma energia de luta e uma energia de metal, Dragon Pulse, 80 de dano. Descarte a carta do topo do seu deck. Também não tem fraqueza, não tem resistência e custo para recuar 2. E o Fraxur evolui para o Axorus, também dragão, com 170 de HP, estágio 2, por uma energia de luta Axe Down. Se o Pokémon ativo do seu oponente possui qualquer energia especial ligada a ele, ele está nocauteado. Por uma energia de luta e uma de metal, Dragon Pulse, 230 de dano, descarte as 3 cartas do topo do seu deck. Ele não tem fraqueza nem resistência, tem o custo para recuar 2. Cara, tá aquela novela do Zoroark que a gente tinha, né? Que o Zoroark, todo set saiu um estágio 1 muito bom, assim, que poderia casar com o Zoroark, e Zoroark nunca chegou a jogar mesmo, né? Agora a mesma coisa com o Regidrago, né? Mais um baita de um parceiro pra deck de Regidrago, mas a gente segue saindo bons Pokémon do tipo dragão e não tá vingando tanto, né? Bom, mas teve há pouco tempo uma lista de Regidrago pegando top num torneio da Limitless aí. Eu acho que foi até um rapaz lá do grupo da Dungeon, salve pra galera de lá. Eu vi o print assim, ó, fulano fez, já tava no meio do torneio, tipo, tava 4-0-1, uma parada assim. Eu falei, pô, uma lista diferente, mas interessante, cara. Regidrago pode ver alguma graça agora, entendeu? E tendo esse ataque, assim, é específico ali, tem uma energia especial, mas contra a Lug é bem efetivo. E contra alguns outros decks que estão utilizando a energia, a Misty Energy, até a energia especial de Ace Spec também, que tem sido utilizada, pode ser que funcione. Então, assim, estão colocando coisas ali legais, como o Ezei falou, tem muita carta legal de dragão surgindo para fazer com que o o Regidrago jogue, e eu acho que tá, assim, começando a inflar esse Pokémon dragão para poder fazer jogar. E eu acho que Pokémon Dragão vai ganhar uma força absurda, não na próxima coleção do mini-set, mas na seguinte eu acho que vai vir coisa para Dragão começar a arrebentar. Munição pro Dragapult. Mas, ó, o Axorus aí, se tiver com a Misty Energy, não vai matar não, viu? Pois é, vai ter que colocar a Misty não. Isso aí eu falei, mas tem que jogar muitas energias especiais. Negócio. Tem que botar templo de Sinnoh para poder matar com o Axe Down aqui. Eu vi um comentário sobre essa família que eu achei muito, muito interessante, que é a habilidade do Fraxur. Ela é pouco mencionada, o fato dele ser imune a itens e cartas de apoiador, mas saindo uma carta interessante do Axorus X, por exemplo, ele passa a ser muito bom, entendeu? Porque você tem acesso a TM Evolution e o seu bicho básico, como o Fraxur, o seu bicho estágio 1, né, o que você vai evoluir com o TM Evolution, tá imune no próximo turno. Ele não vai tomar boss, ele não vai tomar Prime Catcher, ele não vai tomar Counter Catcher, ele não vai tomar Pokémon Catcher, entendeu? Então, você depende, óbvio que depende, né, de uma carta que a gente não sabe nem se vai sair, mas que seria interessante por causa disso, entendeu? Você tendo um Axorus X, esse Fraxur, ele é muito interessante, exatamente pelo fato de ser imune a esse tipo de efeito. E tem uma arte, galeria fofinha demais, credo. Lembrando que esse é um reprint da Beedrill Single Strike, né? Basicamente. É verdade. Basicamente a mesma coisa, né? A Beedrill tinha a vantagem de que ela podia entrar em campo pelo efeito do Mostarda, né? Enquanto o Axorus você vai ter que evoluir, acho que até por isso que ele dá um dano tão maior do que a Beedrill. Mas a vantagem do Axorus é que você pode deixar ele só no descarte também. Exato, no Regidrago, né? É que assim, o Regidrago, esse ataque é muito interessante, né? Você simplesmente nocautear um Pokémon com energia especial, o ativo, né, no caso. Nossa, já pensou se fosse qualquer Pokémon em campo? Ia ser brabo demais. Mas eu tava pensando aqui, quais são os bichos que usam energia especial e um Regidrago não tem algum atacante que com força bruta efetivamente leve, né?
Porque É melhor você só nocautear do que exilar 2 energias com o ataque do Giratina Vestar, por exemplo. Eu pensei nisso, né? Teria que ser alguma coisa que a Giratina não consiga fazer 1 ou 2 vezes na partida. Mas é interessante mesmo assim. Eu gosto da ideia. E sem contar que vai ter o Kyurem, né? Porque o Kyurem tá no descarte, você pode usar o ataque de snipar 110 em 3 Pokémon de boa, né? Não precisa depender do oponente ter um Colds, né? No próprio descarte. Então, assim, eu acho que o Regidrago vai ganhar uma força mesmo, ainda mais que vai vir um set focado em dragão, né? Pelo nome. Então, Tem isso. Eu gosto do Regidrago, eu até falei, acho que no último episódio, eu joguei feito uma batata na liga local e foi jogando de Regidrago porque eu queria dar uma chance. Eu acho que tem potencial, eu que não tinha conseguido testar o deck porque o live não me colaborou, mas eu acho que tem potencial. Um bom deck builder aí, acho que tá na hora de olhar com carinho pro Regidrago. Seguindo aqui, essas foram as notícias, né, da semana. A gente não tem muitas outras coisas nessa entre-safra de temporada aí, tá meio fraco de notícia, mas a gente tem um monte de eventos que aconteceram que a gente pode passar aqui a gente pode conversar sobre eles. O primeiro deles é o Special Event de Lima, no Peru. A gente só tem as listas do top 8 e eu achei bastante curioso, quero ouvir a opinião de vocês. O grande campeão foi Rodrigo Montoya, do Peru, com Banete Gardevoir. Ele venceu na final o Fabrício Inga Silva, também do Peru, de Tienpal Excalibur. Em terceiro, Ierko Valência, do Chile, de Tienpal Excalibur. Em quarto, Omar Uribe, do Peru, de Gardevoir. Em quinto, Angel Araníbar Uamani, do Peru, de Tienpal Excalibur. Em sexto, Diego Guilhem, do Peru, de Snorlax. Em sétimo, Diego Caciraga, da Argentina, de Arceus Giratina. E em oitavo, fechando ali o top 8, Andrés Lostanal, do Peru, de Horimun Dadansparce. É isso aí, gente. Banete Gardevoir ganhou o Special Event do Peru, torneio aí com 145 jogadores. E eu não tava esperando não, tá? Um baita deck, né? Diga-se de passagem. Pô, ninguém tava esperando, eu abri aqui, cara. Belo deck, tá? Eu não consegui acompanhar. Esse final de semana teve evento de troca no shopping aqui da cidade e tal. Eu tava enrolado com umas coisas, não consegui acompanhar os eventos do final de semana, como ultimamente tem acontecido. E aí eu fiquei surpreso, né? Na hora que eu abri aqui, vi que era o Gardevoir com Banete ainda. Sei lá, eu acho a gameplay dele não é tão complicada. Mas assim, bater só 30, trava item é bom, mas o dano ali, você tem que jogar muito certinho com esse deck pra você realmente chegar onde o maluco chegou. E o deck é maneirinho mesmo, cara. Cypher Manic aqui, eu acho essa carta muito forte. Aí, fora que você consegue escalonar ali com o Poltergeist também, né? Dependendo ali do estado da partida. E se você tiver um bom controle ali da mesa, você vai batendo 30, colocando item, movendo com a Lacazan Radiante. É bem legal essa lista. Em terra de Tienpal e até mesmo Charizard, o Banete faz uma festinha, cara. Apesar do Charizard ter Charmeleon e tal, mas sem item pra poder buscar. E se você conseguir fazer o Banete antes do cara evoluir o Pidgeot, você consegue dar vários 30 vezes antes do cara conseguir evoluir um Charmeleon, etc. Então eu acho que o cara acertou muito bem no build dele. E por exemplo, tanto o Tienpal contra o Charizard, ele tem uns caminhos interessantes para tomar. Ele pode, por exemplo, puxar um desses bichos pesados que não vai bater, que é ruim de recuar, como o Bibarel, como o Kyogre, porque o da final, né, o Tienpal Excalibur aí do Fabrício Inga Silva usava um Kyogre, aquele que tem 3 de recuo e bate 180, né, retornando energia para a mão. E você tem a possibilidade de ficar alocando item e movendo esse dano pro banco, para evitar de nocautear aquele bicho que ele não quer de ativo, né? E depois eventualmente trocar. O recuo fica dificultado por conta do estádio. Não sei se vocês repararam aqui que ele tem o Calamitous Wasteland, que aumenta o custo de recuo de Pokémon básico. Então é mais uma dificuldade para esse tipo de baralho aí. Por exemplo, poxa, puxou ali. Puxou um Charizard Radiante, baixou esse item, esse estádio, e ficou ali batendo 30 até ele conseguir colocar todas as energias para esse Charizard
Radiante atacar, já foi, né? Já morreu pro ataque aqui, o Everlasting Darkness. Exato. Então, eu achei uma call muito interessante esse baralho aqui pro torneio. É um deck que, poxa, eu queria ter descoberto antes, porque eu acho muito maneira a ideia do Banete. É o que me faz pensar que eu não deveria ter passado as minhas pacotes, né? Porque, né? Já tem um ano, já foi. Já foi, né? Pô, e o Arceus Giratina aqui do Caciraga também. Interessante, hein? Full consistência com 4/4 Arceus. Achei curioso, só tá usando 2 Bibarel. As últimas vezes que eu tinha visto estavam usando 3/3. Ele tá usando um Buddy Poff, talvez para poder acelerar os Bidoffs e o Skwovet já no começo do jogo, ou poderia encontrar essa carta ali para poder fazer o banco dele, setup, né? Muito, muito interessante essa listinha aqui. Achei bem interessante, né? Bastante focado ali em consistência, né? É, 100% consistência ali, isso deu pra ver, né? Aliás, falando de Arctina, vocês acham que a Arctina dá uma morrida nesse formato novo? Acho que a tendência é que sim, né? Eu acho que tem mais chance de Lost Tina voltar a ter algum destaque, talvez seja uma versão melhor do que os outros Losts, né? O Lost Zone Box. Mas Arctina eu acho que é bem complicado. Assim, tendo o Raging Bolt conseguindo chegar no dano do Arceus V-Star muito fácil, a troca fica injusta, porque o Raging Bolt, ele vai começar... Arctina começa, tem um Pokémon de 220. Raging Bolt no primeiro turno já consegue chegar nesse nocaute. Então se ele abrir de Arceus ou abrir de Giratina, ele pode tomar esse nocaute rapidamente. Então assim, é um deck bem complicado pro formato que a gente tá chegando. É... Vamos ver aí. Tenho fé no Arctina, um deck que eu gosto bastante também. Tomara que a galera consiga encontrar o meio dele e continuar jogando aí. Pelo menos até perto da rotação, porque eu queria brincar um pouquinho mais com ele, sem tomar um vareio em cada liguinha que eu for. Eu fiquei com esse Raging Bolt aí, cara. Peraí, eu me perdi. Onde? Raging Bolt, não, desculpa, eu tô com o Raging Bolt na cabeça. É com Holy Moon. Ah, tá. Eu ia falar ué. O Holy Moon é interessante, cara. É aquele Holy Moon com... É Holy Moon, né? Que a gente falou uns episódios atrás, que é o canhão de vidro de 2 prêmios e o Big Basic de 1 prêmio, né? É interessante. Bem padrãozinho do que já tava jogando, né? O Holy Moon um tempo atrás. Tem muita diferença do que tava jogando, não. Tá bem assim... O que tá mais fora da curva era justamente o Torton, né? Que é o que tá mais fora da curva, assim, do habitual, né? Então o pessoal voltou lembrou do Torton recentemente, né? Nesse final do formato Temporal Forces aí. E a gente viu ele em alguns baralhos. Outro evento o item do Ogerpon ajudou a lembrar do Torton. Porque aí o cara pensa, tem esse item que troca um Ogerpon do banco, outro, pô, mas tem um Torton que faz isso com qualquer básico. Então... Acho que a galera começou a se ligar um pouco no Torton por causa disso e tá usando em lista que tem Ogerpon para poder talvez trocar o Ogerpon de grama pelo de luta. Tem algumas listas de Raging Bolt e Ogerpon que tá jogando com Ogerpon de luta, que já tem energia de lutador no deck, então você pode ali energizar com a habilidade do Ogerpon de grama, e aí só usa o Torton, troca pelo de luta, bate e se beneficia da habilidade. Então tem essa mudança aí. Tem isso. O outro evento que a gente teve foi um special event em Joanesburgo. Eu falei até aqui na semana passada que a gente já estava tendo o Organized Play voltando lá na África, né? Que teve evento lá e tá aí, teve outro evento por lá, um special event na África do Sul. A gente mais uma vez só tem o top 8. E tirando um jogador, o top 8 inteiro da África do Sul, Jonah Alter ganhou com Charizard Pidgeot. Em segundo lugar, Pranesh Naidu com Charizard Pidgeot. Em terceiro, Matthew Vrede de Charizard Pidgeot. Em quarto, Byron Lilford de Timpal Bascalibur. Em quinto, Abe Morales dos Estados Unidos de Arctina. Em sexto, Mahomed de Giratina Lost Box. Em sétimo, Akil Sedien de Charizard Pidgeot. E em oitavo, Calvin Bota de Gardevoir. Eu fiquei com dó dessa Gardevoir em um top 8 com metade dele sendo um Charizard em GH. Complicado, hein? Bem complicado. Eu tô dando uma olhada nas listas de Charizard aqui, parece as listas padrão, inclusive o primeiro e o segundo lugar usaram a mesma lista, que é a mesma lista do Gustavo Ada do 10º lugar de Regional de Santiago, né? Então não teve inovações entre esses torneios, né? Então são listas padrões. Mas o Charizard aparentemente dominou esse torneio, né? Tendo metade dos espaços top 8 pra ele.
Por isso que quando eu coloquei pra abrir a lista numa uma outra aba, tá lá Charizard by Gustavo Ada, e não o nome do campeão. É, porque é a mesma lista, né? Caraca. Aí aparece os que usaram a mesma lista em torneios diferentes. Caraca, cara. Legal. Esse top aí, um bom resumo do que foi esse finalzinho de formato, né? De Temporal Forces aí, bem. Charizard, uns Gardevoir perdido, Chien-Pao e uns Giratina por ali. Bem resumido mesmo do que foi esse só o final de formato. Arctina que foi uma surpresa aí no meio, né? Eu não diria nem que seja tanto surpresa, né? Porque sempre tá beliscando alguma coisinha os Arctino aí, bem. Sim, o Arctino é interessante, e esse aqui é uma lista daquela que vem com dois Aron Livres, né? Pra poder... A ideia é realmente ir atrás dos Charizard, né? Então... Tem dois Aron Livres, o eventualmente, Relican, né? Exato, tem o Relicante. Então pode ser uma lista que foi focada em falar assim, ó, se eu pegar só Zard, eu consigo. Já pensou se aí caiu contra o Chien-Pao? Só pode, né? Enfim, a única que eu achei mais diferente aqui desses Charizards aqui, eu acho que é a do 7º colocado, que ela não é uma lista que é igual de outro campeão, porque o 3º colocado é uma lista igual a do Liam Halliburton, que ganhou Orlando, e a do 3º a do 3º colocado é do Liam Halliburton, e a do 7º colocado é uma lista, né, até então, vou dizer assim, original, no sentido de que não tem outra referência 100% igual no Limitless. E o que eu achei interessante é que tá usando o Prime Catcher como esse spec, além de um Counter Catcher, tá usando Roxanne, dois Turo, mas ele tá trazendo 2 Charmeleon. Um com aquele que tem a habilidade Flare Veil para não tomar efeito de ataque, e o outro que é aquele que bate 70 e causando 20 de dano a si mesmo. Então, talvez tenha sido isso que fez da lista um pouquinho diferente, né? Essa é basicamente a lista do Tord lá do UIC. A diferença, basicamente, é esse Charmeleon por um... É verdade. Um Jirachi. Ele colocou Jirachi? Ah, não, o Tord tinha Jirachi, né? Jirachi e um... É verdade. Charmeleon só. É verdade, tá certo. Detalhe deve ser. Todos os decks de Charizard desse top estão jogando com Prime Catcher. Todos estão com Prime Catcher? O Prime Catcher é muito, muito bom. É muito bom, né, cara? Não tem jeito. A capa é bom ali, você dá uma sobrevida, você consegue ter uma match um pouco melhor contra a Lug, mas Prime Catcher é diferenciado, né? O Prime Catcher é diferente. Outro Special Event que a gente teve foi o Special Event da cidade do México. Onde mais seria, né? No México. E o top 8 foi inteiro mexicano. Em primeiro lugar, o Gabriel Pérez Centeno, de Ancient Box. Em segundo lugar, o Victor Manuel Garcia Montes, de Dialga Metang. Felipe Luna Herrera, em terceiro, de Chien-Pao Bascalibur. Erasmo Rodrigues Pérez, em quarto, de Lost Box. Aí em quinto e em sexto foi Lugia V-Star com Arqueops. Foi o Luiz Alejandro Constantino Jonapa e o Pablo Jesus Lopes Salcido. Em sétimo, o Angel Andrés Moreno Sanches de Chien-Pao Bascalibur. E em oitavo, ali solitário, o Christian Cruz Esquivel de Charizard Pidgeot. Acho curioso como a gente sai de um evento com metade do top sendo Charizard para um que a gente teve um Charizard no top, né? Vencido, inclusive, pelo Ancient Box, que tem uma partida horrível contra o Charizard. Pois é, né? A gente vê como o meta tá bem... Pelo menos estava, né? Bem diverso ali, né? Na final de Temporal Force, né? Até no próprio top ali a gente tem Dialga, tem Snorlax, tem um Goldengo perdido ali. E a gente vê uma diversidade bem legal, né? Que saudável pro meta. Não dá pra ver as partidas que ele enfrentou, não? Aqui no Limitless, não. Aqui no Limitless, não. Mas eu tava dando uma olhadinha nessa lista do Ancient Box e eu notei uma coisa muito interessante que eu acho que eu estou com vontade de testar. Ele não usa o Koraidon. Ele colocou a Scream Tail no baralho. Ela tem menos vida, né? Só 90. Mas ela tem 1 de recuo, que é uma coisa que atrapalha. Todo mundo fica tentando dar stall no Koraidon. E aí a Scream Tail não. É um só, né? Na pior das hipóteses, na assada mesmo que você vai usar pra bater com o Horimun, você já consegue recuar ela. Eu cheguei até a comentar sobre isso uns casts para trás, né? De pessoal usando Scream Tail e agora na coleção nova o próprio
Walking Wake, Eu tinha visto o Onda Ando, né? Do Walking Wake, mas eu tinha esquecido dessa Scream sabe? Eu até não tinha pensado no Ando não, cara. Vou até separar lá no book. A outra Scream que a gente tem no formato, ela também tem um de recuo? Sim, porque senão a gente teria que já podia ter usado isso antes, né? Sim, eu acho que o pessoal só tava mais naquela gana de atacar, ter um segundo atacante, eu acho. Eu acho curioso que eles botaram o símbolo aqui, Ancient Box, né? É um Horimun e um Koraidon, e não tem Koraidon na lista. É verdade. É verdade, né? A galera não pensou em atualizar, não. Agora tem que ser Horimun e Fluttermane. Horimun e Fluttermane. Cara, teve um Goldengo em 12º, não sei se vocês repararam. Teve com a lista dele, teve 2 de Alga. Em 9º lugar, né? Ali, nossa, tomara que não tenha sido bolha, cara, porque em 9º lugar tem um Dialga Metang, em 2º tem um Dialga Metang também. Lista padrãozinho também, 100% consistência, 4 cópias de um monte de carta na lista. Mas é muito interessante, cara. O Dialga é um baralhinho maneiro. É a mesma lista do Andrew Hedrick, tá? Era o que eu ia comentar. Tá com cara de ser a mesma lista do Andrew. É a mesma lista do Andrew Hedrick que ganhou em Indianápolis. E fez uma baguncinha essa lista, tá? Porque foi bem em Indianápolis, foi bem em Estocolmo, foi bem em Santiago, foi bem nas Filipinas, teve um monte de jogadores com ela em Los Angeles. Então, assim, é uma lista... Ninguém pode dizer que consistente ela não é, entendeu? Mas é uma lista bem legal de se jogar também, cara. Você, 4 cópias de Professor, 4 cópias de Yono. Draw você tem ali de boa. São 15 energias. Assim, pode falhar o Metang, mas dificilmente vai acabar falhando ali se você fizer uma boa filtragem. E ele tem um bom ataque, então, assim, tem tudo pra realmente fazer um bom resultado. É uma lista legal. E esse Goldengo? Vocês chegaram a ver o Goldengo? Ele usa Dunsparce. O rapaz aqui da liga, o Davi, que é o sênior, ele testou esse Dunsparce, mas sem Dialga e Palkia. Ele testou, mas não tava indo bem e tal. Eu vou até mandar essa lista pra ele que ele vai curtir. Eu acho que o Dialga e o Palkia, né, V-Star, eu acho que é necessário pra essa lista, né? Que ele lida com os problemas menores do Goldengo sem você ficar dependente de descartar a energia o tempo inteiro, né? Eu gosto bastante do Dunsparce, porque ele abre um leque pra você dar um Prime Catcher ali e coloca o Dunsparce, o próprio Dunsparce que tem um 0 de recuo ali, né? E consegue dar uma pivoteada legal. E outra carta que não tá sendo tão comum, né? O Mord, né? Que você descarta uma carta ali, compra a carta, às vezes o número de Pokémon do banco do oponente. Às vezes você já consegue colocar mais energia no descarte para usar o Palkia com mais eficiência também, né? Que carta boa o Mord, né? Fala sério. Não é aquela carta de 4 cópias do baralho, mas quando você acerta o uso dele naquele turno, ainda mais no formato de setup que a gente tá jogando, né? Que a gente tinha a Zine, né? Que tinha que descartar 2 e comprava pelo número de Pokémon que o oponente tinha. Às vezes você não tem 2 cartas para descartar, ou você não quer descartar 2 cartas assim, dependendo da lista, né? Outro evento que a gente teve foi o Philippines Championships 2024 nas Filipinas. Apesar de ser na Ásia, é o mesmo formato que a gente está jogando aqui no Ocidente. E o top 8, ele foi razoavelmente diversificado, tá? Quem foi campeão foi o Christian Sky Mendoza, de Charizard Pidgeot. Em segundo lugar, Kylie Vincent Imperial, de Lost Box Giratina. Em terceiro, Mark Angelo Dewey, de Dialga Metang. Em quarto, Adrian Velasco, de Gardevoir. Em quinto, Marvin Arceu, de Gardevoir. O que tá errado, o mínimo que eu esperava que ele jogasse de Arceus. Em sexto, Martin Jerome Camacho, de Lost Box. Em sétimo, Aira Pineda, de Charizard Pidgeot. E em oitavo, Rami Omamalin, de Ancient Box. Outro top que misturou... Assim, os decks são quase sempre os mesmos, né? Mas ele ficou mais diversificado um pouquinho, né? Esse Ancient Box, por exemplo, já usa o Koraidon. São 4 Koraidon, 4 Fluttermane, 4 Horimun. E tem ali o Cobalho, provavelmente, para pegar aquelas partidinhas de Charizard, né? Realmente, né? E a lista de Charizard também do campeão aí, deu uma mudadinha aqui, outra ali, encaixou um Devolution na lista, mas de resto bem padrão. Aí do meio ali pra frente do top é dobradinha, né? Chien-Pao, Charizard, Chien-Pao, Charizard, Chien-Pao, Charizard. De resto foi realmente bem diverso, assim, né? Pelo menos o top 8 ali, né?
Falando desse Charizard, desculpe, GH, ele usa 2 Charmeleon de habilidade, tá? Isso que... Será que o padrão vai ser 2 Charmeleon agora? Eu acho que o pessoal tava contando que ia ter bastante Charizard com a TM de involução, a Devolution. E tanto que na época do Regional de São Paulo a gente tava conversando muito sobre isso, até falei com o amigo que foi jogar, falei, cara, vai ter muita gente jogando Charizard e a causa de você usar 2 Charmeleon é bem interessante porque vai ter muito Devolution. Então eu acho que eles estavam contando que o field teria muito Charizard e que teria muito Devolution. Aparentemente eu não tô vendo muito Devolution, mas Charizard tem bastante. O próprio campeão lá de São Paulo usava 2 Devolution, né? Então, ainda mais se Charizard conseguir sobreviver a um meta de Dragapult, né? Tem que fazer bom uso do Charmeleon que não toma efeito de ataque, né? Pode falar, GH. Você ia falar, eu caí te cortando. Não, eu ia concordar com o Wesley, que ele já tinha comentado antes que é mais do mesmo do final de Temporal Forces, o meta tá diverso, mas as listas são as mesmas, sei lá, 8 decks que aparecem sempre nos tops. E assim, tem algumas mudanças de um deck para outro, claro que o meta vai evoluindo, alguns decks vão mudando. O Charizard a gente tá vendo as mudanças boas de um torneio para outro, sempre com as cartas novas, mais puxado pro control, ou menos puxado pro control, ou mudando esse spec, etc. E eu tenho gostado muito de ver essa evolução nesses decks. Por exemplo, num torneio anterior que a gente estava comentando do Lost Box, eu não sei se vocês tinham visto, mas tinha um Lost Box que tinha 7 energias diferentes. Tinha, tipo, uma energia de água, uma energia elétrica, uma energia de Dark, uma energia psíquica. Eu usava 7 energias diferentes e eu achei bem curioso. E nesse torneio agora, a gente já vê umas listas mais padrão de Lost Box, os 2 que pegaram o top 16. De Ancient Box, a gente ainda vê o Koraidon na lista, 4 Koraidons e o Cobalion. Então, assim, é bem legal ver que são os mesmos decks. Eu não gosto muito de metas super diversificadas, com tipo 10 decks diferentes que podem topar, mas pelo menos a gente vê uma evolução entre os decks, né? Eles estão mudando, não são exatamente os mesmos decks entre um torneio e outro, né? Isso é verdade. Isso é verdade. E é bastante curioso. Eu imagino a quantidade de treino que não foi necessária para poder masterizar esse deck de Lost Box aí com 7 energias diferentes, porque se já é difícil você lidar com 2 ou 3 no Lost Box, imagina 7, né? Sendo que o jogo tem 8 energias básicas. Mas outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês deem uma olhada no deck do 10º colocado, o Akigumático. E isso me deu lembranças, né? Lembranças de guerra, Wesley, dos nossos treinos para o Regional de Curitiba, porque ele foi de Charizard Bibarel, puro e caótico, sem Pidgeot. Eu vou comprar no Bibarel e vai vir o que eu preciso. Um 3-3 Bibarel ainda e a Cypher Maniacs ali. Então ele vai tentar buscar ali realmente o que ele precisar, bem. E o Charmander de Pokémon, né? Go, o Charmander de Pokémon Go, ele foi assim, ele tinha um Arven pra buscar o Evolution, entendeu? Um monte de Charizard e fé, tá ligado? E funcionou, cara, porque eu achei muito legal essa ideia aqui. E eu gostei, porque é a versão, assim, sendo muito sincero, o Temizard é a versão que eu mais gosto de Bibarel, de Charizard, que eu mais curti de jogar. De Pidgeot é mais forte, isso aí é inegável, mas a que eu mais gostei de jogar foi a de Bibarel. E ver que teve uma lista que fez um resultado e tem uma ideia ali, já é interessante, cara. Já dá vontade de tentar pegar essa base aí e trabalhar em cima dela pra ver alguma coisa, porque realmente é diferente. Você, quando vê um Charizard na mesa, você imagina que o Charizard ele venha com um Pidgeot, aí o cara não baixa o Pidgeot, será que prizou? Pode pegar de surpresa ali. E o Skilvet entra no segundo turno pra poder começar a usar a habilidade dele e comprar com o Bibarel. É forte isso, sabe? Eu acho, mas realmente o Pidgeot tem uma consciência melhor na hora de você realmente buscar aquilo que você precisa. É muito mais forte. Posso te falar uma coisa? Por isso que eu fiquei tão incomodado, particularmente incomodado, com a decisão de não termos eventos Premier em junho. Primeiro que isso gerou esse acúmulo de torneios em maio, né? Você pode ver que a gente já falou de uns 4 torneios diferentes hoje e ainda tem torneio para falar. Tudo foi puxado para maio. A gente tem um League Challenge a menos, foi menos tempo para fazer os League Cups.
E, poxa, a gente tá no momento do formato, porque Temporal Forces, ela chegou e ela não foi aquela coleção que... A gente geralmente fala assim, aquela coleção como foi Darkness Ablaze, olha, eu trouxe aqui um baralho inteiro nessa coleção e ele vai mudar 100% do que vocês viram até agora. Não, mas ela tá permitindo uma evolução, assim, orgânica dos decks, sabe? Você vai vendo, muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali. Tava todo mundo usando essa capa no Charizard e agora, pô, vários Charizards com Prime Catcher. A gente tem aqui um TM Zard do nada, que ninguém mais falava de TM Zard, né? E a gente não vai poder ver esses baralhos jogando, porque agora já vai entrar a Twilight Masquerade e não tem nenhum evento oficial para você jogar depois disso até o Mundial, né? A gente ainda não tem a certeza se julho vai ter eventos Premier, mas sei lá, eu achei um pouco estranho. Agora que tem tanta coisa maneira para testar, a gente não tem mais o que testar. Pois é, né? A gente fica nessa meio preso assim a esse meta online, né? Que é o dos torneios online ali, que faz muita carta subir e cair de preço e por conta que a gente não tem mais torneio físico, pelo menos nessa janela a gente não vai ter tanta coisa assim, então vira muita especulação, né? Vira muita especulação e não dá para dizer que o torneio online reflete 100% o meta no físico, né? Por conta das variantes, né? Tem bugs no online, tem erros de conexão, geralmente esses torneios têm a lista aberta, então tem vários elementos que mudam, né, em relação ao torneio presencial e que a experiência não vai ser a mesma, né? Então é complicado. Agora passando para os regionais, a gente teve, já faz algum tempo, o regional de Santiago, no Chile. E esse regional, ele teve um top 8, olha, plurinacional, tá? Que ele foi vencido por Fernando Lopes, do Chile, um Lost Box. Em segundo lugar, a gente teve Dalton Aqueta, do Brasil, de Arceus. Em terceiro, Giovanni Paragallo, do Chile, de Gardevoir. Em quarto, Ángel Araníbar Uamani, do Peru, de Timpal Excalibur. Em quinto, Yerko Valência, do Chile, de Timpal Excalibur. Em sexto, Vinícius Fernandes, do Brasil, de Banete. Em sétimo, João Requena, do Brasil, de Banete. E em oitavo, Jonathan Fabrício Bellucci Lantiano, da Argentina, de Arceus Giratina. Com um destaque que, em nono, esse eu sei que foi na bolha, Hamilton Viveiros, do Brasil, de Lugar Keops. Em décimo, Gustavo Wada, do Brasil, de Charizard Pidgeot. E em 11º, Vitor Hugo Pasqualino de Carvalho, também do Brasil, de Snorlax. Então, assim, os brasileiros representaram fortemente no Regional do Chile. A gente ainda pode destacar o William Azevedo em 24º, Murilo Mercadante em 25º, Pedro Pertuzzi em 27º, Rafael Yuichi em 28º, Lucas Mateus em 32º, o Marco Antônio Mota em 42º. Então teve brasileiro a rodo no Regional do Santiago e eles foram muito, muito, muito bem. E aí eu queria ouvir de vocês aí. Esse regional, infelizmente, foi o que eu menos acompanhei. Mas, poxa, Lost Box e Arceus na final, quem diria? Pois é, e um Lost Box bem, assim dizer, meio diferenciado, né? Com alumínio ali, com opção até para bater e voltar pro deck, né? Com 3 energias de água ali. Não é um Rainbow Box igual aquele que o GH comentou, 7 energias diferentes, mas são 4 tipos diferentes aqui de energia. Abrir bastante o leque de ataque. Eu tenho pesadelos com o gerenciamento de energia necessário nesse baralho aí, tá? Pô, engraçado que não tem Rupa X, né? Que em tese bate no Arceus, que ele acabou ganhando mesmo assim. Eu acho que ele partiu com o Rolimum ali, não? Ou foi colocando contador de dano, batendo de Raikou, pegou prêmio extra com Iron Hand. Tem algumas formas de fugir ali também. Mas Lost Zone tá, de longe, é o deck que eu menos sei jogar. Sei como jogar, mas é menos que eu sei, assim, trabalhar as jogadas, então é difícil. Mentira, esse deck que você menos sabe é Snorlax Control, você falou no episódio passado. Também, acho que é negação. Toda semana tá aí os dois, Lost Zone eu sei jogar, eu só não sei performar direito. Agora... E na semana que vem você vai descobrir o deck que o Cato não sabe jogar, porque vai ser um terceiro. Mais um. Eu acho que o Rupa ele só facilita a vida, né? Porque o resto que o baralho tem disponível ainda é talvez o suficiente para conseguir ganhar. Para conseguir ganhar, não, né? Para conseguir nocautear os Arceus e os Pokémon com fraqueza ao tipo lutador, né?
Cara, não sei, tipo, na minha experiência jogando contra Arceus, eu sempre achei uma match ruim, porque você toma muita Iono, muito Judge, te atrapalha muito desenvolver seu jogo. Quando eu jogava e usava o Charizard Radiante, você pensava, pô, o Charizard Radiante tem uma boa match e tal, bate 250, mas você sempre tem que dar um jeito de dar 2 hits, por exemplo, você bate de Cramoran ou você bate de Sableye pra depois matar de Charizard. E aí você vai tomando Iono, você vai tomando Judge, você não consegue botar as cartas na Lost Zone. Cara, é uma match, assim, infernal que vai no limite do seu deck. Porque quando você começa a matar os Arceus e começa a ficar tomando Iono e Judge, você não consegue, por exemplo, recuperar o Horimun e bater nele de novo tão fácil, se você dá um hit com o Horimun, né? E não tem outro Pokémon que se dá um hit contra o Arceus, é só o Horimun. E de 2 hits, você teria no máximo, sei lá, um Cramorant e um Raikou, que é bem ruim contra o Arceus. Porque o Raikou, ele toma um hit do próprio Arceus, se ele tiver sua energia básica, ou toma um hit da Giratina. Pra mim é uma match infernal, cara, Arceus. E olha que eu tava usando o Charizard Radiante ainda. Porque ali na final, né, o Dalton ele deu uma bricada meio federal ali, né? Ele startou só de Giratina e um Bidoof, prizou 2 Arceus V-Star. Mesmo o Fernando no jogo 1 tendo começado de Lumineon, startou de Lumineon ali, o Dalton deu uma zicada que pode ter custado bem ali a partida, né? Por mais que aparente, igual o GH falou, possa ser uma match mais voltada pro Arceus, né? Com Brick não tem muito o que fazer, né? É aquela coisa, se ele abriu bricado, o oponente bricou menos, né? Abrir de alumínio nunca é o que você quer nessas horas, né? Mas acontece, fazer o quê? Mas às vezes você abre de alumínio com Buddy Buddy Puff, então meio que você não bricou, né? Você só abriu mal. Exato. Agora, pra gente terminar os torneios da semana, a gente teve o último regional da temporada. E sim, esse é o último regional que a gente teve. A partir de agora vai ter o Nike e depois dele só o Mundial da temporada 23-24. E esse regional foi em Los Angeles, cara, com assustadores 2.073 jogadores. Cara, foi muita gente. E como que foi o top 8? Ele foi vencido pelo Lucas, eu acho que é Zing que se pronuncia, Lucas Zing do Canadá, de Pidgeot Controle, vencendo o Brandon Bohan dos Estados Unidos de Lugia Arceus, Regan Retzloff ficou em terceiro de Chambal Excalibur, Zane Graham ficou em quarto de Lugia Arceus, aí em quinto, Aban Ahmed de Pidgeot Controle, em sexto, Neo Erlandson de Pidgeot Controle, em sétimo, Nicholas Gist de Iron Hands, né, o Future Box, e em oitavo, o Caleb Rogerson de Snorlax Stall. Olha, vou falar pra vocês que eu fiquei, assim, um pouco assustado com um top com 4 controles, tá? Não era algo que eu tava esperando ver, não. Eu achei lindo. Não, assim, como entretenimento é maravilhoso. Não, como entretenimento é maravilhoso, mas eu tô preocupado pra onde esse evento tá levando a gente, porque a Mirror de controle é um porre de assistir e, assim, só continua saindo carta pra controle. Foi triste ver o Nicholas Gist de Future Box, ele jogou tão bem, aí ele foi pro top 8, cara. Nossa, foi horrível a partida, ele tentava de todas as maneiras e simplesmente não conseguiu avançar, sabe? É triste. E você comentou que esse é o último regional, mas ainda tem um special event, pelo menos, né? Vai ser na Itália, né? Dia 1 e 2 de junho. Mas regional realmente... Sério? É que não é pra ter, né? Não deveria, pelo menos, né? Na Play Pokémon tá aqui no calendário, né? Dia 1 e 2 de junho. Polônia. Ô, louco. Mais então, dois que eu não vou conseguir acompanhar. Tem aí a final da Champions que eu vou assistir no cinema. Sábado é aniversário do sobrinho e domingo. Então, tipo, não tem como. Uma outra coisa, além da final desse regional de Los Angeles, uma outra coisa que eu achei muito legal desse torneio foi a posição de 130º. O João, que é o cara de falar número aí. O cara estreou uma página na Limitless ali de Feraligator. Ah, verdade. O Alan Reinhardt foi de Feraligator. Qual o número? Fala o número certo aí. 130. Feraligator, eu quero muito. Peraí. É 130º mesmo. Obrigado, gente. Olha que maravilha. Cara, estreou ali,
com dentro dos mais de 10%, 5% ali, né, dos players. 5% do torneio. Bom demais. Cara, imagina se ele é um Fight Alone de Feraligator do torneio. Seria maneiro, hein? Cara, tem alguns outros decks interessantes aqui, ó, que a gente pode citar, ó. A gente teve o Jake Santiago, 11º de Thiago Metang, Dan Switchman de Goldengo em 12º. A gente teve o Locke Miguel de Arceus Armarouge em 17º. Teve um monte de Charizard. Teve o Henry Brand de Ibanete. O Gustavo Sanches ficou em 42º de Horimun. E quando eu digo Horimun, é Horimun mesmo, o X. Não tem do Dunsparce. É mais ou menos na ideia que o Horimun era antes da rotação. A gente tem mais aqui. Tem outro Goldengo aqui, antes do 70º colocado. Acho que o melhor brasileiro aqui, ele ficou em 83º, que é o Leandro Fernandes, de Lost Box. Tem Ancient Box aqui, o Dustin Zimmerman, em 92º. Eu acho que é basicamente isso. Tirando o Feraligator, não teve nenhum outro deck assim. Um outro cara que estreou carta na Limitless, hein? Tem outro cara que estreou carta no Limitless, que foi o Kevin Herrera, em 141º. Ele estreou Starm e Stario, num deck de Charizard X. Caramba, hein? Nossa, e usa o Dodrill também? Caramba! Maravilhoso! Maravilhoso! Cara, nossa, isso aqui deve ter sido... Ele com certeza ia brincar usando isso aqui, tá? Porque é 2/2 do Drill, 1/1 Starm, 1/01 Pidgeot X, 1/1 Bibarel. Então uma Entei perdida aqui no meio. Não tem Rotom. Meu Deus, completamente caótico. Que deck maravilhoso. É o Maximum Belt. Caótico, né? Maravilhoso, meu. Que deck maravilhoso! Eu achei aqui, ó, o 186º Parker Turchan foi de Spatra e o 188º Corey Dobson de Raging Bolt e Sandy Shocks. Isso mesmo, Raging Bolt e Sandy Shocks. Esse é o tempo. Tá à frente do seu tempo, tá? E é aquele Raging Bolt meio padrãozinho mesmo, Sandy Shocks, Slitherwing e Fé, pelo visto. Depois do 100º tem outros Raging Bolt Sandy Shocks, também mais ou menos no mesmo esquema, mas esse já usava o Sandy Shocks Baby na lista, que é aquele que bate 20 mais 70 se você tiver mais de 3 energias em jogo. Ele já não usa, ele usava o Sandy Shocks e uma Slitherwings. Achei curioso. Cara, muito interessante. Esse torneio foi maneiro. Afinal, eles estavam fazendo durante a transmissão, fazendo umas entrevistas e falando com o pessoal. Eu agora não lembro se foi o Zane ou se foi o Brandon que deu a entrevista. E ele falou que ele escolheu o Lugia porque ouviu o podcast, o pessoal tava falando muito mal de Lugia e falando bem de controle. Aí ele falou, vai estar cheio de controle, eu vou de Lugia. E, ele tava certo. 4 controles no top. Cara, fez a leitura dos ventos, literalmente, aí, né? Exato, ele leu os ventos pode falar aí que, mas não ganhou. Não ganhou, o cara bateu o final, né, cara? Bateu o top 4, foi bem pra caramba, eu acho, e jogou bem, né? Que é algo importante nesse torneio. Apesar de serem várias partidas de controle, deu pra ver TCG jogado, assim, no mais alto nível nesse evento. Eu vou falar pra você que foi um negócio que eu fiquei impressionado com as partidas, sabe? Deixar aí um destaque também, em 13º colocado, Ian Hobb tava de Pidgeot Control também. Essa lista foi bem popular, né, nesse regional. Masterizou ela ali, foi pra cima, e aquela final decidida no RNG ali, foi tudo de bom, né? Nossa, pois é, esse é um ponto que tem que falar, hein? Cara, é uma coisa que eu já falei aqui outras vezes, vocês talvez devam lembrar, que eu falei que o TCG é um jogo que você toma decisões, né? Cada ação que você faz é uma decisão que você toma, e um grande jogador é aquele que consegue ter o maior número de decisões ótimas seguidas nas partidas dele. Só que você não tem como saber se a sua decisão foi a ótima até a partida efetivamente acabar, porque muitas vezes você vai perder lá na frente por conta de uma decisão que no primeiro momento pareceu ótima lá no começo do jogo, mas aquela uma carta que você escolheu descartar na outra bola te custou o jogo, eventualmente. E como é o nome dele? O Brandon, ele fez tudo certo.
O Lucas estava com a mão cheia, ele ia tomar um boss, ele ia perder a partida, ele fez tudo certinho e deu Iono para 2. E o Lucas comprou o pegador na segunda carta da Iono. Ele não tinha draw. Se ele não tivesse dado a Iono, ele tinha ganhado, porque o Lucas não ia conseguir ganhar o jogo. Foi assim, impressionante de ver aquilo. E aí, obviamente, a decisão ótima era não dar a Iono, mas não tinha como saber, né? Com as informações que ele tinha, ele fez o melhor que dava. Exatamente, foi o correto a se fazer. O Lucas tinha ali fácil umas 10 cartas na mão, né? Então, você vai esperar uma Iono pra 2 e vai dar certo, né? O Lucas nem olhou as cartas, só virou na hora que o cara bateu e passou o turno ali. A primeira que ele viu já era um pegador de contra-ataque e foi o suficiente pra levar a vitória, né? A gente já teve que chamar o VAR nessa aí, né? Porque o pessoal falou, pô, ele ia comprar o top deck. Não, deu pra ver que era a segunda carta, né? Exato. Então, esse foi o pior. Cara, e ele não tinha draw, tá ligado? Ele não ia conseguir. E bom, isso deu a ele... Óbvio que o desempenho foi maravilhoso. Ele jogou certinho e veio a carta que ele precisava, né? Infelizmente foi decidido ali na RNG, mas fazer o que acontece. Faz parte do jogo, né? Bom, pessoal, foram esses os torneios, né, que aconteceram aí nessas últimas semanas de Pokémon TCG. A gente tem aí, na semana de lançamento desse podcast, o Nike, com certeza a gente vai trazer para vocês aí, já em junho, da melhor forma do que aconteceu lá e já pensando no que vamos ter de Mundial, né? Por enquanto, vamos lá pro Running. A pergunta que eu deixei na semana passada tinha a ver com o Ogerpon X, a carta que infelizmente aí sofreu esse spike de preço brutal, tanto aqui quanto lá no exterior. Eu tenho ali um Ogerpon, um Teal Mask Ogerpon, né, o Ogerpon de grama, e eu tenho no meu descarte outro Ogerpon de grama, e a minha pergunta era se eu poderia usar a Ogre's Mask para trocar um Ogerpon de grama pelo outro. E a resposta é que sim, tá? A Ogre's Mask te permite trocar um Ogerpon por um Ogerpon X do descarte, mesmo que essa carta seja com a mesma máscara daquele que está em jogo. Para a semana que vem, a pergunta que eu vou deixar é bem específica, hein? O GH falou aí no podcast hoje do Luminion, o Wesley também citou o outro baralho de Lost Box que tinha o Luminion com a possibilidade de bater e voltar pro baralho, e aí eu quero saber. Então tenho ali um Luminion em campo, ativo, com as energias para atacar com o Aqua Return dele, e ele ataca. A questão é, o Pokémon ativo do oponente tem o Handheld Fan, aquele ventilador que quando o Pokémon recebe o dano, move uma energia para o banco. E aí, a energia que o Luminion usou para pagar o custo do ataque vai para o banco? Volta para o baralho? Não sei. A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Isso aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido o podcast dessa semana. Deixa nos comentários aí o que você achou dos torneios. Qual deck que mais te chamou a atenção? Qual deck que você gostaria de ver daqui em diante? Interage com a gente, que a gente gosta muito de ler e responder o que vocês falam aí. Se quiserem me encontrar nas redes sociais, tem o Facebook, me procurem lá, Gabriel Monteiro, ou no Instagram, Gabriel_HMonte. É isso, e até mais. Fui! Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado mais um cast aí com a bancada completa hoje. E não esqueça aí de comentar, mandar um e-mail, mandar mensagem, que a gente quer interagir com vocês, vai ser bem interessante. Bom, eu sou Alan Cruz do Catuplay, você me encontra nas redes sociais do canal Catuplay, principalmente no @loja Catuplay, que é onde eu tenho interagido mais. E é isso, pessoal. Beijo no coração de todo mundo e até semana que vem. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem acompanhado mais esse episódio do Dragon News. Vocês podem me encontrar lá nas redes sociais, no Instagram, no @MrWesley. Um abração, muitíssimo obrigado e até a próxima. E esse episódio do Dragon News foi um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados e acessórios e usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ter 5% de desconto na sua compra. Na hora de pagar, você tem a opção de parcelar em 6 vezes sem juros ou então pagar via Pix para ter 5% de desconto adicional. Então entra lá, www.geekshopoficial.com.br e o cupom
tá aqui na descrição. Você também pode me seguir nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, em @JoãoAlcim, e seguir o Dragonews em @Dragonews_pod. Quer mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio, manda lá para dragonews.podcast@gmail.com. É isso aí. E até semana que vem.